Bom, o tema que o pastor me passou para hoje foi o poder da intercessão. Aí eu pensei, eu vou falar para quem? Eu vou falar para a igreja. E um dos grandes problemas que nós temos hoje é justamente, ou melhor, não é não sabermos o que é intercessão. Todos nós sabemos o que é intercessão. Porque o que nós fizemos aqui hoje, muito do que nós fizemos aqui foi intercessão. Nós pedimos para Deus nos abençoar, pedimos para Deus abençoar o povo, pedimos para uma série de coisas. Tudo isso é intercessão. Por quê? O que é intercessão? Intercessão é você se colocar diante de alguém e você buscar diante desse alguém respostas para as necessidades que você está expondo ali. E essas necessidades podem ser suas, pessoais, ou podem ser de terceiros. Então nós temos, a vida nossa, ela é movida a pura intercessão. Então sempre nós estamos vivendo em intercessão. E Deus, quando falou através da Bíblia, Ele trouxe para nós o que é que Ele entende por intercessão e o que significa para Ele intercessão. E esse Deus que eu estou falando, que é o Deus da Bíblia, é o Deus Pai de Jesus Cristo. O grande problema que nós enfrentamos hoje na sociedade e na história da humanidade é que nós sabemos pedir, sabemos o que é interceder, mas o grande problema é que não sabemos se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, ou se a intercessão que estamos fazendo é para o Deus verdadeiro. A Bíblia, quando você estuda ela, você vai ver que ela é um relato das ações divinas. Tudo que a Bíblia fala está relacionado a um poder maior, está relacionado a uma busca humana em satisfazer os seus anseios, as suas respostas, atender os seus questionamentos em cima de ações divinas. E a Bíblia vai falar para nós de várias entidades divinas. Ela trabalha para nós várias entidades divinas. E quais são as respostas dessas entidades divinas quando alguém busca elas? E nós encontramos na Bíblia que todas as entidades divinas, exceto a esse Deus, Pai de Jesus Cristo, elas têm algo em comum. Para que você receba aquilo que você pede, seja uma resposta, seja uma bênção, seja qualquer coisa que você está buscando, é preciso você ser digno de receber e você precisa ter competência para receber. A Bíblia fala para nós desses deuses que nos rodeiam, que para que nós sejamos atendidos nessa necessidade que buscamos, nós temos que pagar um preço, nós temos que oferecer sacrifícios, nós temos que correr atrás de promessas, cumprimento de uma série de coisas, e aí sim, após todo esse efeito, esse evento, a divindade olha para aquele que pediu e vai ver se ele é digno ou não, se ele merece ou não, se ele é competente ou não para receber aquilo. E a Bíblia traz justamente essa realidade para mostrar para nós que o Deus Pai de Jesus Cristo, Ele tem uma diferença que é fundamental. Ele não pede sacrifício, Ele não busca competentes. É possível chegar a Ele, sem precisar cumprir tarefas. É possível receber dEle sem precisar cumprir promessas, pagar votos. E nós estamos sendo enrolados até hoje, por quê? Porque nós entendemos que só tem valor na nossa vida se nós pagamos um preço pessoal, ou seja, se nós fazemos o que devemos fazer, segundo a nossa capacidade. E nós estamos perdendo um privilégio maravilhoso de Deus, Pai de Jesus Cristo, tremendo, porque ainda estamos agindo com Ele, como se nós estivéssemos agindo com os outros deuses.
Em primeiro lugar, porque nós estamos tentando provar para Deus que nós somos dignos e merecedores daquilo que estamos pedindo, seja para nós ou seja para o próximo. O Pai de Jesus Cristo não é esse Deus. Segundo, nós pensamos que o Pai de Jesus Cristo tem como única e última finalidade satisfazer todos os benefícios da nossa existência humana aqui nessa terra. E nós buscamos através dele somente as coisas que são relativas e coerentes a esta realidade. E a Bíblia então traz respostas para nós quando nós fazemos isso. Primeiro, que ele não é igual aos outros deuses. E ele põe esses outros deuses como falsos, como limitadores nas suas ações e nos seus poderes, porque a Bíblia mostra que existem deuses, entre aspas, entidades que se dizem deuses e que têm poder e manifesta poder. Se você olhar lá no Velho Testamento, você vai ver que Moisés, quando foi confrontado, os magos, aqueles feiticeiros que trabalhavam com o faraó, a serviço do faraó, os sacerdotes, sinais que Moisés manifestava como testemunho do Deus que ele servia, muitos sinais foram feitos por esses magos, por esses sacerdotes, por esses feiticeiros. Vai lá e vê com detalhe. Mas qual é a diferença? A diferença é que este Deus, ele não espera que nós vamos até ele. Ele não esperou que nós cheguemos até ele. É um Deus que, por sua livre e espontânea vontade, se achegou até nós. Nós cantamos aqui hoje um Deus que deixou a sua glória, veio habitar nessa terra, e como homem viveu, morreu, e a sua morte nos deu salvação. O grande problema, irmãos, é que nós estamos esquecendo de quem somos e do poder que nos foi dado para podermos colocá-lo em prática. E eu quero dizer isso. Poder da intercessão. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz, após o capítulo 1, João está declarando a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus, como funciona, como que Ele é, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. Ele começa o segundo capítulo dizendo, eu falo isso para vocês, meus filhinhos. Eu falo isso para vocês. Por quê? Porque Jesus é o intercessor entre nós e Deus. Então, Jesus, nós temos que entender, se nós somos cristãos, nós temos que entender que a gente só é o que é, porque existe um intercessor, existe alguém lutando a nosso favor diante do Pai. E este que luta a nosso favor diante do Pai é Jesus. Por isso que nós e aqueles que amamos não sucumbiram, porque é Jesus que está diante do Pai dizendo, Pai, cuida deles, Pai, não sopre o sopro da morte sobre eles, espera, dá um tempo, aguarde, Pai, deixa com que eles venham a conhecer-te, não lance o juízo. Jesus está 24 horas por dia diante de Deus dizendo, espera um pouquinho mais, Pai, não lance juízo, não cumpra, Pai, aquilo que o Senhor falou que vai cumprir na vida deles, espera um pouquinho mais, dá tempo, dá um pouquinho mais de tempo para que eles possam ainda te conhecer e ainda outros sejam acrescentados ao teu povo, ao teu reino. Então nós temos que lembrar que se eu vivo e você vive, é porque alguém está intercedendo. Então o poder da intercessão, ela é soberana na nossa existência.
Eu preciso entender que a intercessão ela é fundamental, ela é essencial, ela não é algo secundário, que quando eu preciso eu uso. Não, a intercessão tem que ser parte integrante da nossa existência, porque eu só existo porque alguém está intercedendo diante de Deus a meu favor, 24 horas por dia, a nosso favor. Nós só temos vida, irmãos. Este mundo ainda só existe, essa realidade ainda só manifesta, e ela está sendo existente, vista e experimentada, porque Jesus está dizendo: espera um pouquinho, Pai, espera mais um pouco. Eu sei que vai chegar a hora, que eu não sei quando vai ser, disse Jesus. Eu não sei o dia e nem a hora, mas espera um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, dá mais um tempo para eles, dá mais uma chance para que eles venham. Chance para quê? E aí é que está. Chance para alguma coisa. Jesus está intercedendo para nós, para que nós tenhamos chance e oportunidade de uma coisa muito importante. E esta coisa importante ele deixou registrado no Evangelho de João, capítulo 17. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz várias orações ali. Ele fala 3 orações. Ele intercede 3 vezes no capítulo 17. Ele intercede em primeiro lugar por ele, para que o Pai faça com ele aquilo que o Pai prometeu, para que ele faça com os discípulos aquilo que o Pai fez com ele, os discípulos presentes. E ele faz também uma oração para os futuros discípulos, para aqueles que viriam até a consumação dos séculos. E o pedido que ele faz ali é um só. Ele pede por ele: Pai, me glorifique, assim como eu e o Senhor somos um, me glorifique. Por eu ser um com o Senhor, que a minha glória seja manifesta. E aí ele diz: mas eu também peço, Pai, que o Senhor também glorifique os meus discípulos, que o Senhor glorifique estes que estão em mim, para que eles em mim também estejam no Senhor, para que assim como eles sejam um comigo, eles sejam um com o Senhor também. E aí ele intercede e fala assim: mas eu quero mais uma coisa, Pai. Não só esses que estão aqui, mas todos aqueles que através desse princípio venham a crer em mim como filho enviado do Senhor, como aquele que o Senhor já desde a fundação do mundo, desde o advento do pecado, está anunciando que viria. Eu peço que o Senhor também, a cada tempo que acontecer a vinda de que alguém crer em mim, que o Senhor também leve-o na unidade do Espírito, como o Senhor está me levando e como o Senhor está levando esses. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque quando eu busco isso, quando eu entendo a importância disso, todas as demais coisas são acrescentadas. Quando eu entendo a importância e como é fundamental esta ação de Deus na minha vida, me tornando um com Cristo, e sendo um com Cristo eu passo a ser um com o Pai, Ele resolve todos os problemas, meu e daqueles que comigo crerem. Olha só como é fundamental. E Jesus disse: eu vou pedir mais uma coisinha, Pai, para que os outros sejam como eles, conceda a eles poder e autoridade, para que em meu nome eles continuem nessa terra fazendo as obras que eu fiz e que eu até agora estou fazendo, mas que deixarei de fazer, porque eu vou ter que voltar para o Senhor.
O que ele fez? Ele não só intercedeu por nós, para que nós que crêssemos em Jesus passássemos a ser um com Ele e um com o Pai, mas Ele também pediu ao Pai que concedesse a nós o mesmo poder e a mesma autoridade que Ele teve na terra para cumprir a vontade do Pai. Para que aqueles que crescem nele continuassem fazendo as obras dele. E qual é a obra que Jesus realizou? Jesus realizou 2 obras nessa terra. 2 obras. Primeira obra, trazer-nos a consciência de pecado. Ele intercedeu pela nossa salvação. Porque é impossível qualquer ser humano chegar a Deus se não for salvo. É impossível. É impossível qualquer ser humano chegar a Deus se não for salvo. E o único jeito de ser salvo é estar em Cristo Jesus. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Segundo, Ele pediu que nós vivêssemos uma vida de santificação. Ou seja, a única condição de nós vivermos nessa terra, nas condições adequadas em Deus, compartilhando um relacionamento de intimidade com Deus, vivendo as experiências do reino de Deus, desfrutando das maravilhas e benesses do reino de Deus. Só existe um jeito: vivermos em santificação. E o que significa isso? Não sermos mais escravos desse mundo. Não sermos mais objetos de manipulação do esquema desse mundo. Estarmos libertos dessa estrutura maligna, corrupta, que gera morte. Não ficarmos dependentes, gastando a nossa vida, a essência do nosso ser, em coisas que a traça e a ferrugem consomem. Mas buscando aquilo que é eterno. E levando às pessoas a mensagem daquilo que é eterno. De que maneira? Fazendo o que Jesus fez. O que foi que mais Jesus fez? A gente pensa que Jesus fez muitos milagres. Fez. O próprio Evangelho diz que se fosse escrever todos os milagres, todos os sinais que Jesus realizou na terra, não caberia em livro nenhum. Não tinha livro que coubesse. Não vai ter livro que caiba, papel suficiente para deixar anotado todos os sinais que Jesus fez nessa terra. Mas o que Jesus fez de mais importante é nos transformar nele. É não só dar para nós uma carta de autorização para que nós, em nome dele, pudéssemos andar por este mundo como representantes dele, mas ele deu para nós a oportunidade de nós sermos ele. Nós quem? Todos aqueles que estão nele são ele. Você já parou para pensar nisso? Quem está em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Então você não é o João, você não é a Solange. Qual é o seu nome aqui na terra? Débora. Mas para Jesus você não chama Débora. Eu não chamo Marcos. Nós já recebemos outro nome. Em Cristo Jesus nós somos Ele. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando Jesus falando aos seus discípulos, disse que Ele precisava ir para que Ele indo, nós pudéssemos receber o quê? A natureza dele em nós. Porque enquanto alguém está aqui, não pode receber a natureza. Qual é a natureza dele? A natureza divina. Então ele falou: eu preciso ir para que a minha natureza habite neles. Quem é a natureza de Cristo? O Espírito Santo. Presta atenção, gente, é coisa muito grande. É coisa muito grande. Jesus falou para mim e para você: eu vou deixar a minha natureza em vocês.
Eu vou derramar sobre cada um a porção da minha natureza, e essa porção ela não será identificada em quantidade, mas ela será identificada em qualidade, em valor. Não em preço, mas em valor. Você imagina a porção do Espírito Santo que está em você? Você já parou para pensar o que é que Deus colocou em você a ponto de fazer você testificar nessa terra a natureza de Cristo? É muito grande o que Deus deu para mim e para você. É muito grande, eu estou falando para você, porque eu creio, e você está crendo e declarando para mim que crê, que você já está em Cristo Jesus. Então é para você que eu estou falando, porque Deus está falando para mim. Eu podia ter vindo aqui, irmãos, eu falei para Deus, eu vou começar a fazer um monte de estudo, foi lá, tópico, então, para quê? Não precisa tópico, nós podemos estudar isso na escola bíblica. Você quer conhecer mais? Então vamos fazer escola bíblica, aí nós vamos discutir o tópico, nós vamos ver peça por peça, nós vamos ver como é montado todo o projeto de Deus, coisa que não dá para fazer aqui agora. Deus colocou em você o dom de ter poder e autoridade para que, em nome de Jesus, aquilo que Ele pediu a favor dos discípulos e de nós acontecesse. Ou seja, que pessoas fossem salvas e pessoas fossem santificadas. A minha missão, a sua missão, a missão da igreja nessa terra, é levar a salvação e, ao mesmo tempo, a santificação. Deus não pede mais nada para mim e para você. Só isso. Se você está em Cristo Jesus e crê que Ele é o enviado do Pai, é enviado de Deus para a salvação e renovação da humanidade, então você já é declarado por Ele, autorizado por Ele, pelo poder e pela autoridade concedida pelo Espírito Santo em você, para sair em nome de Jesus e dar continuidade na obra que Ele começou, interceder a favor daqueles que ainda estão no mundo. Para quê? Para que eles sejam salvos e para que eles sejam santificados. Por que eles, pastor? Porque eu já estou buscando diante de Deus a minha santificação, porque pela graça de Deus eu já fui salvo. Então eu tenho que me preocupar só com a santificação. Eu não preciso de mais nada, a não ser buscar a santificação. Porque eu já recebi a primeira parte da promessa de Deus manifesta em Cristo Jesus. Eu já recebi a salvação, eu já estou nele. E a partir desse momento, agora eu só vou buscar o quê? Uma vida de santificação para que eu possa continuar fazendo a obra que Jesus continuou e pediu para que eu continuasse fazendo. A intercessão é fantástica por causa disso. A gente menospreza muito o poder e a autoridade que foi dando para nós. E talvez eu vou chocar você, eu vou deixar você chateado. Eu vou deixar você um pouco magoado comigo. Mas se por acaso você ficar, você me avisa que nós vamos sentar e conversar. Nós estamos pegando um poder e uma autoridade que foi confiada por Deus, a natureza de Deus, para pedirmos para Deus porcaria, caca. É como se eu tivesse recebido um tesouro. Eu quero só uma ilustração bem rápida. Conta a história de que uma camareira da rainha da Inglaterra, do século XVI, XVII, se não me engano, não lembro direito. Ela já estava velha, idosa. Então, já não tinha mais força física para dar continuidade nos seus trabalhos. A rainha falou, vamos fazer o seguinte, vamos aposentar essa moça, essa mulher. Ela está conosco desde criança, nos servindo e tal, já não aguenta mais. Está na hora dela se aposentar. Vamos fazer o seguinte, preencheu um papel, preencheu um documento, e falou assim, entregue esse documento para ela, e a partir de agora, libere ela. Ela já não é mais nossa serva. Ela é uma pessoa livre. E esse documento aqui vai dar liberdade para ela fazer um monte de coisa. Aí deu para aquela pessoa o papel, fizeram uma grande festa, despediram ela.
Aí deu um pedaço de terra para ela, com uma boa casa. Ela foi morar nessa casa e lá ela ficou. E de repente deram falta dessa mulher. Ué, é verdade, né, rapaz? Cadê aquela mulher? Faz tempo, né, que a gente não vê aquela mulher. Onde será que ela está? Foram atrás dessa mulher. Chamaram, bateram na porta, ninguém atendeu, até que, de repente, um mensageiro, um enviado da rainha, falou: quer saber de uma coisa? Vão meter o pé na porta e vão abrir, ninguém está atendendo mesmo. Abriram, meteram o pé na porta, abriram, entraram e encontraram só o cadáver dela, ou os ossos dela, sobre uma cama. E aí eles ficaram assustados, olharam aquilo e falaram: meu Deus, o que foi que aconteceu? E, observando o ambiente, em cima da cabeceira da cama, ela mandou pôr num quadro o documento, a carta que ela recebeu da rainha. Em cima da cama, como se fosse um troféu. Eles pegaram aquela carta, levaram para a rainha e falaram: está aqui a carta, encontramos ela morta e tal, não sei o que. Aí eles foram ler aquela carta. Naquela carta, a rainha estava dando para ela não só aquela porção de terra, mas estava dando para ela livre acesso a todo o reinado a que ela pertencia. Estava dando a ela poder e autoridade para usar o nome da rainha e entrar em qualquer ambiente e desfrutar de tudo que o reino podia oferecer para ela. Tudo. Ela podia interceder a favor de qualquer pessoa. Todas as pessoas que ela intercedesse a favor, o reinado, a rainha, daria para aquela pessoa o que ela pedisse. Ela morreu numa cama, sozinha, num lugar bonito, numa casa bonita, mas miserável. Acreditando que o único tesouro que ela tinha era aquela casa, aquele pedacinho de terra e aquele quadro bonito, aquela carta bonita que ela nem chegou a ler. Porque se ela chegasse a ler aquela carta, ela não ficaria nas condições que ela estava. Eu creio que muitos de nós estamos vivendo assim, irmãos. Deus está dizendo para nós: eu estou abrindo as portas do meu reino, para que vocês, como meus representantes, vocês desfrutem de todo o meu reino, e todos aqueles que vocês trouxerem diante de mim, e intercederem a favor deles, para que junto com vocês desfrutem do meu reino, eu vou conceder a vocês o seu pedido. E vocês estão fazendo o quê? Com o poder e a autoridade que eu estou dando. Em nome de Jesus, eu quero um carro novo. Em nome de Jesus, abre as portas do emprego. Em nome de Jesus, eu quero uma viagem linda. Em nome de Jesus, me traz a mulher que eu espero. Em nome de Jesus, me traz o homem que eu espero. Em nome de Jesus, me dá a igreja que eu desejo. E a Bíblia fala: miserável, ou melhor, mais miserável de todos os homens é aquele que usa o nome de Jesus somente para as coisas dessa vida. Porque não existe pessoa mais miserável do que morrer de fome tendo comida. Não existe pessoa mais miserável sabendo que tem condições de alcançar o seu sonho e não alcança, não desfruta desse sonho. Tem a chave na mão, tem as condições necessárias e não usa. Se eu e você dizemos que somos cristãos, irmãos, Deus está falando para mim e para você hoje: o que Ele espera de mim e de você é que coloquemos em prática
a maior oportunidade para as nossas vidas de, em nome de Jesus, podermos acrescentar ao reino do Senhor as pessoas que amamos e principalmente aquelas que detestamos. Porque colocar junto com a gente, naquilo que a gente gosta, as pessoas que amamos é fácil. Convidar para um café da manhã as pessoas que a gente ama é fácil. Pagar uma viagem para as pessoas que a gente tem um relacionamento bom é fácil. Deus está falando, eu quero mostrar para vocês o poder e a autoridade que eu estou dando para vocês. De, em nome de Jesus, em nome do meu filho, quando vocês chegarem diante de mim, em nome do meu filho, e pedirem, segundo aquilo que ele estabeleceu para ser feito, porque vocês agora são imitadores deles. Se você imitar o meu filho, Jesus, e fazer o que ele fez na terra, pode ter certeza que eu vou dar tudo o que for pedido para mim. E sabe o que ele quer? Deus quer gente. Aí você fala, pastor, mas e a minha hérnia de disco? Ai, pastor, e o meu calo no dedão que não sara nunca? Meu olho de peixe? Todas as demais coisas serão acrescentadas quando nós estamos na presença de Deus, aquilo que é necessário para que Deus seja glorificado. Deus vai dar o que for necessário dar. Temos que orar uns pelos outros, como lemos no livro de Tiago, temos. Mas ele diz que temos que orar segundo a vontade de Deus, e Deus quer que nós oremos a Ele com uma realidade de santificação. Não é simplesmente usar o nome de Jesus, mas é termos o acesso direto ao Pai, numa vida transformada, numa vida que é adequada à realização daquilo que estamos pedindo. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por que ele fala isso? Porque o nosso coração é enganoso. E ele sabe que se nós entrarmos na presença dele pedindo o que o nosso coração deseja, nós não vamos falar nada que preste. Nós não vamos pedir nada que preste. A primeira coisa que um ser humano, sabe, por incrível que pareça, parece que tem uma pesquisa aí, eu vou procurar. Sabe qual é o pensamento mais comum no ser humano natural? Sabe qual é o pensamento mais comum? Matar o outro. Sabia? Esse é o pensamento mais comum na nossa vida, naturalmente falando, é matar o outro. É destruir o outro. Então, se eu entro diante de Deus com o meu coração, eu vou pedir para Deus e não vou receber nada. Por quê? Porque o que eu quero não é nada do que Deus quer, não é nada do que Jesus quer, não é nada do que Ele espera, não é nada do que Ele deseja. Por isso que eu preciso ter a natureza de Cristo para entrar na presença do Pai e pedir segundo a vontade dEle. E isso Ele disse que para nós já foi concedido. Por quê? Porque nós levantamos a mão aqui e dissemos, eu estou em Cristo Jesus. Então, quando eu vou diante do Pai, eu intercedo a favor das pessoas, segundo Jesus intercede. Segundo o Espírito que cuida de Jesus, que é o Espírito do Pai. Nós temos um poder e uma autoridade, irmãos, vocês não têm ideia. Eu quando me converti, eu comecei a viver realidades excepcionais na época que eu converti. Eu vou contar porque eu creio que é. Você pode falar, esse Marco eu acho que é orgulhoso, é soberbo, ele é... Não sou não, mas eu creio que é. Resposta de Deus. E nós nas reuniões e nos cultos, a palavra de essência era ora, interceda pelas pessoas, ora, interceda pela cidade de Marília, ora, interceda pela cidade de Marília. Nós precisamos dessa cidade transformada, nós precisamos dessa cidade transformada, nós não suportamos mais o que estamos vivendo. Isso foi lá em 97, 98. Eu intercedo, e o que eu fiz? Eu andava muito a pé naquela época, que eu creio que é um grande erro nosso hoje, não fazermos mais isso. Não é errado andar a pé, pelo contrário, acho que é errado nós andarmos muito de carro.
Porque nós andando muito de carro tira de nós a realidade que estamos vivendo. Nós nos distraímos e não tomamos consciência do que está ao nosso redor. Eu andava muito a pé e eu tinha que atravessar muitos lugares. E um dos lugares que eu tinha que atravessar era o quartel da PM. Eu andava muito por ali fazendo visita, o pessoal da igreja, e eu sempre cruzava o quartel da PM ali. E nós estávamos vivendo uma época de muita violência na cidade. E nós então começamos a orar. E aí estava chegando o carnaval e nós começamos a interceder. Começamos a interceder pela cidade. E eu comecei a interceder pelo quartel. Ô Senhor, cuida daquele homem que está ali em cima daquele mastro ali, ó, cuida dele. Ó, aquele outro soldado que está andando lá, Pai, visita ele em nome de Jesus, faz a obra lá. Enquanto ele está lá andando, guardando, vigiando o estabelecimento lá, ó, cuida dele, vai falando ao coração dele. Desse jeito. E eu comecei a orar, e nós começamos a orar. E um dia, um dos pastores que estava comigo, que na época era seminarista, irmão do pastor que estava comigo, ele era militar. Ele chegou para mim um dia e falou assim: Marcos, eu quero que você vá fazer uma visita comigo. Que eu tinha sinais, Deus manifestava sinais, e tinha visita, falava em demônio, falava em coisa ruim, e ele vinha: Marcos, é com você que nós vamos embora, pega você. E eu ia. Falei: Marcos, eu tenho uma visita hoje. Aonde? Nós vamos lá na PM. Quê? Nós vamos lá no quartel. Vou lá levar uma palavra para uns amigos lá e eu quero que você veja junto comigo. E fomos. E aqueles homens, ouvindo a palavra de Deus, começaram a cair no meio. Você imagina um soldado fardado, um monte de soldado fardado, na frente dos seus superiores, todos ali querendo saber o que é que estava acontecendo, porque eles não vão deixar a coisa em branco, eles estão lá sentados, seus superiores. Quem conhece a vida militar aqui sabe. Um manda, os outros obedecem. É tudo hierarquia profunda, é sério, não tem esse negócio. E todo mundo sentado, e esse meu irmão fazendo lá a palavra de Deus, pregando, e de repente aqueles, como diz o outro, aqueles homens, começaram a cair de joelho no chão e chorar. E aqueles superiores olhando aquele negócio ali, falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro desse negócio? Uma coisa muito louca. E aqueles homens entregando a vida para Jesus. A ponto de nós chegarmos a ter um período na igreja onde só tínhamos culto com militares e seus familiares. Ficamos um bom tempo fazendo atividade. Muitos desses convertidos se tornaram presbíteros, pastores, diáconos, diaconisas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, trabalhando a serviço do Senhor. Uma tal das coisas. Por que, irmãos? Porque um tonto, bobão, ouviu que Jesus era o máximo e que em nome de Jesus podia fazer qualquer coisa, e esse tontão falou: então vamos nessa, filho, eu quero ver o negócio pegar fogo. E vamos lá, levanta a mão e vai fazendo. Aí você fala: Marcos, você parou de fazer isso? Não. Eu faço até hoje. Faço até hoje. E temos visto Deus fazer maravilhas. Aí eu pergunto: você imagina, a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiver reunido em nome de Jesus, Ele está. Você imagina o que 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus pode fazer nessa terra, irmãos? O que é mais importante? Um carro zero ou uma vida salva? Onde os anjos sobem e descem glorificando a Deus? Quando eu ganho um carro zero? Quando eu ganho uma casa nova? Quando eu ganho um emprego? Ou quando eu ou qualquer pessoa no mundo, ou uma vida é salva?
Mas para isso é preciso intercessão. Jesus está lá à direita do Pai intercedendo por nós. Presta bem atenção. Jesus não está intercedendo pelo mundo. Jesus não está intercedendo pelos assassinos, pelos ladrões, pelos drogados. Jesus não está intercedendo pelos aqueles que estão fazendo mal para você. Jesus está intercedendo pela igreja dele. Para quê? Para que a igreja dele cumpra o seu propósito. Ser intercessor nessa terra. Ser intercessora nessa terra. Para que essa terra veja a glória do Pai. Quantas vezes você tem orado e clamado mesmo? A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, ora que eu quero uma mulher bonita. Quero uma mulher inteligente. Pastor, eu quero uma mulher porreta mesmo. Uma mulher, nos trinque. Eu falo: então abaixa, ajoelha aí que eu vou orar por você. Você é salvo? Não. Então eu vou orar para que o Espírito Santo te converta. Porque Deus não é louco. O Deus que eu sirvo, o Pai de Jesus Cristo, não é doido de dar uma mulher dessa para um cabra que nem você. Outros deuses pode até dar. Se você for em outro lugar buscar ajuda em outros deuses aí, você pode até receber. Mas vai morrer os dois. Mas o Deus que eu sirvo, ele não é louco de dar uma mulher porreta dessa para um cara tranqueira, sem vergonha, como você. Igual é a mulher. Ah, pastor, eu quero o príncipe encantado, aquele homem, sabe, pastor. Então, se é convertida, não, joelha aí. Se é santificada, não. Então vamos pedir para o Espírito Santo santificar, porque Deus não vai te dar um homem nessas condições para uma mulher que não sabe cuidar de um homem desse. A mesma coisa. Nós estamos orando por um monte de coisas periféricas, estamos deixando de desfrutar da intercessão pela essência. Ai, conserta meu marido. Não, converte o meu marido. Não é consertar o meu marido, não, converte, mata esse desgraçado, faz ele nascer de novo. Não tem que consertar, a palavra de Deus diz que ele não põe remendo novo em pano velho. A grandeza dele, a natureza dele é tão grande que não cabe conserto, tem que começar de novo. Por isso que nós temos que orar por conversão. Eu pergunto, quantas pessoas você tem colocado diante de Deus e falando: Senhor, eu me coloco em nome de Jesus diante do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor, assim como fez comigo, faça com ele, faça com ela. Quantas vezes você tem feito isso? Conversão, irmão, nós não podemos pensar em outra coisa. Você quer a vida melhorar? Você quer a sua vida melhorar? Você quer que essa cidade melhore? Você quer que há paz? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não é essas coisas materiais. O reino de Deus é amor, paz e justiça. Se nós somos do reino de Deus, nós temos que pedir amor, paz e justiça. E amor, paz e justiça só pode ser manifesto através de pessoas. Que pessoas? Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, porque aqueles que não são convertidos e não vivem em santificação não podem expressar essa verdade. Aí como que eu quero ter uma pessoa boa comigo? Se aquela desgraça é morta, seus delitos e pecados, ela tem que nascer de novo. Eu não posso gastar tempo com outra coisa. Jesus dá uma coisinha bonita para ela, para quando ela olhar no espelho, ela veja que foi o Senhor que fez. Ela não vai ver nunca, ela está cega. Ela só vai enxergar se o Espírito Santo mostrar para ela. Do contrário, não vai enxergar nunca. Você pode encher ela ou ele de certas coisas que esse mundo inteiro pode dar, mas não vai resolver nada. Por quê? Porque se não mudar o interior, se não houver conversão, não há restauração. E nós estamos só buscando coisas exteriores. A gente gasta uma fortuna. Eu creio que isso é jogar pérolas aos porcos. Uma vez falaram para mim que jogar pérolas aos porcos é ficar falando de Jesus para quem não quer ouvir. Não, jogar pérolas aos porcos é eu gastar o poder que Deus me deu com porcaria. Isso eu acho que é jogar pérolas aos porcos. Nós temos que mudar. Eu vim aqui chamado hoje para falar sobre o poder da intercessão. O poder da intercessão, ela só tem efeito se eu
buscar, em primeiro lugar, orar para as pessoas, pela salvação daquelas que precisam e pela santificação daqueles que já estão salvos. Aí nós vamos ter o resultado de todas as coisas. Aí nós vamos experimentar nessa terra aquilo que a igreja experimentou lá no livro de Atos. O Espírito Santo agiu de maneira tão sobrenatural que quem tinha muito repartia com quem não tinha, que quem não tinha nada não faltava nada, porque todo mundo tinha aquilo que era necessário. E todos estavam felizes e contentes. Havia paz, harmonia, justiça, havia solidariedade, havia comunhão, havia gratidão, havia gozo, havia alegria, havia satisfação, havia a plenitude do Espírito no meio deles. O que falta para nós é isso. Nós temos que interceder para que Deus atue nas nossas vidas. Eu ouvi um pastor, durante essa semana, pensando nisso, um pastor pregando, ele falou assim, nós temos que entender uma coisa, nós temos que ser duro conosco, temos que ser duro com nós mesmos e misericordiosos com os perdidos. Porque nós que já estamos em Cristo, nós temos que buscar uma vida de santificação mesmo. Sermos testemunhas vivas de Deus em Cristo Jesus nessa terra. E termos misericórdia com aqueles que estão perdidos e rogar ao Pai que aconteça com eles aquilo que aconteceu conosco. Porque eu e você, se dissemos que estamos salvos em Cristo Jesus, não foi porque nós merecemos, foi porque alguém dobrou o joelho em nome de Jesus e disse, Pai, tem misericórdia daquela desgraça. Porque foi assim que foi falado em meu nome. Minha esposa chegou diante de Deus e falou, Pai, tem misericórdia desse desgraçado. Esse homem aí, ele está imundo, Pai, ele está perdido dos seus delitos e pecados, esse homem aí está sendo manipulado por uma legião de demônios, esse homem aí não sabe o que ele está fazendo, esse homem aí está vivendo no engano, Pai, eu não posso fazer, faz em nome de Jesus. Porque enquanto ela buscou fazer o meu bem, tentando que fazer o meu bem, eu ia enxergar Deus na vida dela, eu fazia com que ela se desgastasse, perdesse a riqueza, jogasse a riqueza que ela tinha de Cristo Jesus aos porcos. O dia que ela entendeu, ela falou, não vou mais jogar fora aquilo que Deus me deu. Pai, eu quero a conversão dessa desgraça. E eu estou aqui, tentando viver uma vida de santificação, porque a salvação, graças a Deus, eu creio que tem, essa ninguém me rouba, mas a santificação eu vou ter que lutar até o fim. Piso na bola muitas vezes, tropeço em mim mesmo muitas vezes, mas essa ninguém me rouba. Irmão, nós só estamos aqui porque pode ter certeza, muita gente derramou lágrima por nossa causa. Você não está aqui porque você é digno. Eu não estou aqui porque eu sou digno. Nós estamos aqui porque muita gente que realmente crê em Cristo Jesus e experimentou a grandeza de estar em Cristo Jesus, tem os seus joelhos dobrados, dizendo, Pai, tem misericórdia daquele povo de Marília. Tem misericórdia daquele povo que está se reunindo lá na Igreja Presbiteriana Independente Jardim Bandeirantes, lá em Marília. Tem misericórdia daquele povo, Pai, enche eles do Teu Espírito, que eles sejam santificados, que eles sejam convertidos, que eles sejam realmente instrumentos vivos do Senhor naquele lugar. Porque enquanto aqueles que estão orando, Pai, dá casinha para eles, dá remedinho para eles, dá carrinho para eles, dá não sei o que para eles, dá roupinha para eles, dá passeiozinho para eles, Deus não está ouvindo essa oração, Deus está ouvindo aquele que está lá gemendo e falando, Pai, eu sei o que é estar no inferno. Eu sei o que é viver no inferno, e eu não quero isso para ninguém. Ajude aquele povo, Pai, em nome de Jesus. Não volte agora, Pai. Não volte agora, Pai. Segure um pouco mais, dá chance para que eles possam serem cheios do Teu Espírito, viver uma realidade de santificação, para que onde eles querem, que eles estendam as mãos, eles venham orar segundo a Tua vontade, e aquela realidade daquele lugar seja transformada, e o Senhor seja exaltado e glorificado através da vida daquelas pessoas. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus espera isso de nós, irmãos. Jesus é o nosso intercessor. Ele está lá diante do Pai. Pai, não faça nada agora, Pai, espera mais um pouquinho, ainda há chance para aquele povo, Pai. Não lance a tua ira agora, Pai, não lance, Pai. Dá mais um tempinho. Eu acredito neles, eu creio neles, Pai. Foi por eles que eu derramei o meu sangue, foi por eles que eu entreguei o meu corpo,
Foi por eles que eu desci à terra e abandonei a minha glória, Pai. Não volte agora, Pai. Não volte, Pai. Dá um tempo para que eles acordem e sejam despertados pelo Teu Espírito, para que ainda seja acrescentado pessoas do Teu reino e eles sejam realmente luz naqueles lugares, Pai. É isso que Deus está pedindo para mim e para você. Se você quer realmente experimentar o poder da intercessão, chegue diante de Deus e busque santificação. E comece a orar pelas pessoas. Nesse sentido. Ah, pastor, eu vou perder muito amigo. Pastor, eu vou perder muita companhia. Talvez eu possa pôr em risco até meu relacionamento conjugal. Talvez eu possa pôr em risco o meu emprego. Eu posso pôr em risco os meus vizinhos, meu relacionamento com os meus vizinhos. Eu posso pôr em risco o meu relacionamento com os meus filhos. Eu posso pôr em risco, Deus está falando assim. E eu com isso? Escolhe o caminho que você quer andar. Comigo é assim. Deus não tem a intenção de separar ninguém. Deus não tem a intenção de destruir ninguém. Mas Deus também não esconde nada de ninguém. Deus deixa tudo às claras. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus habita não há sombra de confusão, não há sombra de dúvida. Temos que ser... A palavra de Deus diz que nós temos que ser ousados e destemidos. Quando Josué ouviu, tenha bom ânimo, esforça-te. Foi mais ou menos isso que ele ouviu de Deus. Vai lá e faz o que tem que ser feito, custe o que custar. Porque o que você tem é suficiente para a sua existência. Você não precisa de mais nada. Você é meu. Você já está guardado. Eu tenho você. Eu te acrescento tudo que é necessário. Você é meu. Ninguém rouba. Eu não volto atrás naquilo que eu decidi. Eu não lanço fora aqueles que me buscam de todo o coração. Você é meu. Põe isso na tua cabeça. Vai e faz o que tem que fazer. Só isso. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Jesus está dizendo, Pai, que eles sejam um comigo, para que eu, sendo um com o Senhor, eles também sejam um com o Senhor. E nós todos sejamos um. E que as portas do inferno não prevaleçam contra eles na terra. E que por onde quer que eles ponham as mãos e ponham os pés, seja um lugar santo, lugar abençoado, e vidas venham a ser resgatadas para o seu reino. É isso que Deus quer. Nós, como povo de Deus, precisamos fazer isso. Se queremos renovação, irmãos, pode vir quantos governos vierem. Pode vir quantas autoridades vierem. Pode montar quanto tipo de bomba montar. Pode armar com todo tipo de armas que você possa imaginar. Você pode se associar a qualquer gente que você pode se associar. Não vai dar certo, não muda. Porque se não houver transformação interior, se não houver conversão e não houver santificação, é daqui para pior. E a Bíblia já falou que é daqui para pior mesmo. Aí fica lá, coitadinho, porque o Lula não presta. Não, porque agora é o Temer que não presta. Ai, Jesus, põe um cara novo lá. Não, não põe cara novo não, Senhor. Transforma o coração desse povo. Transforma o coração desse povo. Transformação. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Olha para dentro de você. Tem luz suficiente para você se enxergar? Olha para o teu interior. Ele está escuro, está nublado ou ele está claro? Conforme a visão que você está tendo, é a sua realidade de santificação. Não precisa falar para ninguém. Você está conseguindo enxergar profundo do seu ser aí um pouquinho? Está fazendo muita força? Essa é a realidade de santificação que você tem.
Eu estou falando em santificação porque eu estou acreditando que todos aqui já estão salvos. Quer sua vida transformada, a vida da tua família transformada? Você quer uma cidade mais justa? Quer um patrão mais justo, um emprego mais harmônico, pessoas com que você convive com um relacionamento mais amigável? Pede conversão ou pede santificação. Pai, nós viemos aqui essa noite para ouvirmos um pouco da importância da intercessão. E nós ouvimos mais uma vez coisas que temos ouvido praticamente todos os dias, de que aqueles que estão no Senhor têm que fazer as suas obras, de que aqueles que já experimentaram o clamor e a manifestação viva do Espírito Santo, nos convencendo da realidade pecaminosa, de uma vida de trevas, e nos deixamos ser guiados e levados pelo Teu Espírito, nós sabemos identificar a diferença de uma realidade e de outra. O Senhor nos deu poder de declararmos vida onde há morte, de declararmos restauração onde há destruição. O Senhor nos deu poder e autoridade para declararmos tudo onde existe nada. O Senhor nos deu o poder de iluminarmos os lugares de trevas. O Senhor nos deu poder e autoridade para que as portas do inferno não prevaleçam, escravizando, encarcerando pessoas que foram feitas para refletirem e testificarem a Tua imagem segundo a Tua semelhança. E nós podemos dizer isso porque em Cristo Jesus tudo isto foi consumado. Porque logo após Ele fazer esta oração, que está registrado no capítulo 17 do livro de João, Ele foi entregue, Ele foi morto, Ele foi crucificado, o Seu sangue foi derramado sobre essa terra, nele foram cumpridas todas as Tuas promessas, e na fidelidade dEle, o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve, porque nele nós podemos achegar a Ti e fazer as obras que Ele fez enquanto estava nessa terra. O Senhor nos deu, Pai, esse poder e essa autoridade. Que nós, como povo do Senhor, venhamos a crescer, venhamos a ter mais entendimento, e que esse entendimento desça até o nosso coração e se enraize por todo o nosso ser. Que quando olharmos, Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor, nós não olhemos como necessitados e carentes das coisas desta vida, mas necessitados e carentes da verdadeira vida, que só pode ser proveniente do Senhor. Que nós tenhamos coragem e ousadia de, em amor, mostrar para as pessoas de que, para que elas acertem a vida delas, elas precisam se converter. Para aqueles que querem uma vida vitoriosa, abundante, elas precisam se santificar. E que sejamos corajosos e ousados de sermos o espelho destas pessoas, em nome de Jesus. Que nós deixemos de ser crianças e lancemos para o outro aquilo que é de nossa responsabilidade. Porque o Senhor nos falou mais uma vez esta noite, Pai, que além do corpo de Jesus, além do sangue de Jesus,
muitos que estão em Cristo Jesus têm derramado suas lágrimas por nós, para que juntos com eles nós venhamos a fazer parte do reino de vida, do reino do Teu amor. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus, a entendermos a preciosidade desse tesouro que foi depositado em nós. Que não sejamos como aquela serviçal da rainha, que se contentou com uma boa cama, com uma boa casa, com um belo jardim e um pedaço de terra. Que se contentou somente, assim como muitas vezes nós fazemos com a Tua palavra, deixamos ela como parte de objeto de decoração nos nossos lares, assim como esta mulher, essa serviçal, deixou uma carta testificando a liberdade que ela havia recebido de desfrutar das riquezas daquele reino, como se fosse um mero souvenir bonito de uma pessoa que ela amava e que ela aprendeu a obedecer. Que nós venhamos a entender que esta carta que o Senhor deixou para nós é o referencial para nós desfrutarmos da plenitude nessa terra, daquilo que nos foi dado pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Que venhamos a colocar isso em prática, Pai. Que deixemos de ser crianças mimadas, crianças murmuradoras, crianças chorosas, que cresçamos à estatura de Cristo, que sejamos diferença onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Que na nossa vida haja uma consciência, haja uma convicção profunda na essência do nosso ser de que em Ti estamos salvos e de que a santificação é a arma preciosa que o Senhor nos deu para vencermos o mal e não permitirmos ser atingidos por ele. E muito mais do que isso, Senhor, podermos levar outros conosco, juntos para a glória do Senhor. Ensina-nos isso cada dia mais, Pai. Nesse nome precioso, o nome de Jesus o Cristo, o Teu Filho amado, aquele que o Senhor deu e que está conosco por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor, por hoje e para sempre. Amém. Amém? Que você tenha entendido isso. Que você entenda isso, no nome precioso de Jesus. Por favor, pastor.